aqui. Papel de mãe. Oi, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel de mãe, onde a convidada para estar falando nesse assunto vai ser a psicóloga a Shirley, e ela vai trazer bastante informações. A Shirley também ela vai fazer uma série de live comigo, a gente vai começar hoje, falando sobre um pouquinho de cada tema em cada live. Hoje a gente vai falar sobre o papel de mãe, e nas próximas outras lives vai ser abordado o papel de filho, da criança, e depois falar sobre a família em si, né? E daqui a pouco a Shirley deve estar chegando. Se quiser ir mandando aviãozinho para chamar as pessoas também. Deixa eu mandar aqui. Oi, Michele. Tudo certo? Oi, Ana. Aguardar um pouquinho que a Shirley já chegou. Deixa eu chamar ela, então. Oi, oi. Oi, tudo certo, Shirley? Boa noite, tudo bem? Preparada para bater um bate-papo gostoso Sim, sobre a tua sim, super vivência, né? preparada. Aham, super preparada. Tu quer esperar um pouquinho o pessoal ir entrando? Como que tu tá? E isso pode ser, de repente, quem quiser ir enviando os convites, né, para chamar as Tá, mães, para estar aproveitando essa live, que acho que vai ser super rica de informações, dando aqui para algumas pessoas deixa eu também. ver aqui. Os contatos. Estava falando para o pessoal que a gente vai fazer uma sériezinha de lives, né, que hoje a gente começa falando sobre as mães, né, o papel de mãe, Sim. e as próximas falar sobre a criança, sobre o filho, Uhum. e depois sobre a família, né? Então Sobre a são pontos extremamente importantes, né? Que às vezes família. a gente acaba deixando um pouquinho de lado, de fazer uma reflexão, de ter informação, mas que é fundamental para o sistema familiar, né? Uhum, uhum. Tá algo mais harmônico, né? Sim, é E se quiseres ir fundamental. começando, Tá, e eu pode acho que falar. assim, que esses três temas, eles super se encaixam, né? Então a gente vai introduzir hoje o papel de mãe e vai dar continuidade nessas duas outras lives. Então acho que vai ser bem legal. Isso, é bem isso, e se entrelaçam, né? Não, meio que uma coisa Sim. tá ligada à outra, né? Uhum, E uhum. se quiseres, então, começar te apresentando, né, para quem não te Tá. conhece, acho que Uhum. seria legal. Tá, então, o meu nome é Shirley, né? Eu sou psicóloga e psicodramatista. E também sou mãe, né, do Lorenzo, tem 5 anos. Acho que isso ajuda muito, né, na gente poder falar em papel de mãe, né? Acho que nessas horas a gente tem muita técnica, né, muito repertório científico, mas a vivência ela também ensina muito, né? Eu me formei em 2015, né, em psicologia, e eu iniciei a pós-graduação em psicodrama em 2014. Então eu nem era formada ainda e já tava na pós. E como que eu me interessei
pela maternidade, né? Para poder falar um pouco mais desse conceito, assim. Foi depois de ter o Lorenzo, né? Uma amiga me convidou para fazer parte de um grupo de mães. Ela até entrou aqui agora, vai ver que eu vou falar. Me convidou para fazer parte de um grupo de mães e eu fui fazer, assim, né? Fui participar do grupo de mães e eu achei a vivência muito rica, muito importante. E eu pude perceber como as mães, elas precisam desse apoio, assim, dessa rede de apoio. E como elas precisam, é como se fosse um treinamento do papel, né, de mãe nessa rede de apoio, assim. Era um grupo, a gente se reunia em 10, 15, às vezes 20 mães, né, para falar sobre a maternidade. Então, o assunto era os filhos, né? E era o que a gente passava nessa maternidade, mas era muito rico, assim, de conteúdo e era muito, muito proveitoso, né? Hoje não acontece mais por conta do Covid, né? Mas Uhum. era muito bom quando acontecia, assim. E foi aí que eu comecei a me interessar mais pela maternidade, né? Que eu comecei mais a ler, que eu comecei mais a estudar e a me interessar realmente, assim. Eu acho que essa minha entrada, né? Desse meu papel, assim, no grupo de mães, fez toda a diferença para mim. Até eu comecei a escrever sobre isso, sobre o tema. E a minha monografia foi sobre isso. Eu até trouxe aqui, vou mostrar. Deixa eu botar aqui. Foi, ó. Não sei se dá de ler. A mãe que posso ser, o psicodrama de grupo no desenvolvimento do papel de mãe. Então, Ah, escrevi sobre legal. isso, né? É, e assim, o que que a gente trabalha hoje que é o papel de mãe, né? O que que é esse papel de mãe? O papel de mãe é o papel de amparo, né? O papel de amparo é o papel de cuidado, né? Biologicamente, ela que gera o bebê, né? Ela que dá a vida ao bebê. Mas esse papel, ele vem muito de encontro com o papel realmente de amparo, né? O papel acolhedor, o papel de amparar, o papel de cuidar, né? Aham. Não, e todo esse preparo pré-ser mãe, eu acho que é fundamental, né? Eu converso Sim, com muitas mães e vejo assim que hoje em dia tem a necessidade também de estudar para ser mãe, né? De ir atrás de sim, informações para ser mãe, né? sim. A vida vai encaminhando, mas enquanto mais informação tu tiver, quanto Uhum, mais esses grupos de apoio tiver, tende a ser uma maternidade mais tranquila, né? A partir da hora que tu tem sim. mais informações do que realmente qual é o teu papel, as coisas Uhum, tendem a facilitar um pouco, né? Não ser sim. tão difícil, não ser uma coisa tão desconhecida, né? Não, Uhum. show de bola. É verdade, é verdade. Essa rede de apoio, ela faz toda a diferença. Até antes de ter o bebê, né? Para geralmente preparar a Uhum. mãe para essa maternidade, assim, para poder viver tudo isso. Quando a gente conversa, assim, com mães, quando a gente faz um grupo de mães, a gente vê que as dúvidas são praticamente as mesmas, né? Então, assim, será que eu vou dar conta? Né? Será que eu vou saber dar limite? Será que eu vou saber falar não? E como que eu faço com birra, né? Como que eu faço quando chorar? Né? Como que eu faço, assim, como hoje a gente está falando do papel da mãe, né? Mas assim, a responsabilidade não é só dela. Existe aí dois Isso. responsáveis, né? Às vezes mais, às vezes entra avó, às vezes entra avô, às vezes entra cuidadora, às vezes entra babá. Então, o papel principal, né? Como se fosse o papel principal é da mãe, só que tem outros aí também, né? Que a gente não pode Uhum. esquecer. E assim, e esse papel de mãe, a gente já ensaia ele bem antes da gente ser mãe realmente. Né? Então, assim, é no brincar de boneca, né? Às vezes no brincar assim, com cachorrinho, com gatinho, é nesse cuidado, né? Quando Uhum. né, tá lá, sei lá, a menina lá com seus 5, 6 anos, e pega o bebê, né, e faz naná e dá comidinha. Ai, é o meu filho, né? A minha filha, eu vou dar comidinha, eu vou cuidar, tá dodói, né? Então, isso já é um ensaio, né, desse papel, assim. Não, legal, é. E é bem isso como tu falou, a gente vai até espelhando na nossa própria mãe ou na nossa figura, de repente, materna, Sim, e vai já uma forma de, talvez, instinto reproduzindo isso, né? Entendendo o que que é mais esse papel de mãe, né? E uma sim. coisa que tu falou ali, não é só o papel da mãe, da figura feminina, Uhum. mas ao mesmo tempo por ela gerar, por ela ter a gestação,
acaba tendo uma conexão maior, né? Um vínculo maior, né? Entre a Sim. criança Uhum. e a mãe, quando tem esse nascimento saudável, né? Que convive. Então, eu acho que por isso também vem um pouco de uma carga um pouco maior da mãe se sentir responsável, né? Por essa Sim. conexão que vai gerando, né? Entre a criança e Uhum. a figura materna, né? Sim, a gente trabalha, né, que a mãe ela não traz só o amparo biológico, né? Então, às vezes traz o amparo psicológico e traz o amparo emocional, assim, no consultório. Às vezes muitas questões é que a gente não sabe de onde vem, então assim, e aí, né, como que é essa história com a mãe, né? Como que é essa história, às vezes com o pai, assim, mas isso tem muito sentido. Né, em falar assim, em genética, em criação e ambiente, né? Eu acho que assim que o ambiente é muito formador, né? Então a mãe tem muito sentido nisso, né? Não, legal. E até mesmo uma coisa que tem se quebrado um pouco o tabu de meninos brincando de boneca, né? Que era Sim, muito visto de, não, meninas brincam de boneca, mas não tinha o olhar de que meninos podem estar brincando para estar representando sim, uma paternidade também, né? isso Ou então tá mesmo. se espelhando numa admiração de uma figura materna que tá ali de repente embalando um Sim, irmão ou coisas que vão assistindo e também tem essa sim. vontade e também o dever de participar, né, da Uhum. formação de uma criança, né? Isso mesmo. E com essa formação, depois colocando em prática como mãe mesmo, tu chegasse a Uhum. ver que não, realmente fez total diferença eu ter essas informações um pouco antes, facilitou, Sim, sim, ou tu achou que não, que de repente foi totalmente diferente, porque tem realidade diferente, né? Tem maternidades sim. diferentes. Se tu Uhum. quiser contar um pouquinho dessa tua história também. A gente, antes de ser mãe, a gente pensa muito em um mito materno, assim, né? Que é aquela coisa da perfeição, né? Que vai ser tudo lindo, vai ser tudo perfeito, e o bebê vai vir quando a gente tá assim, em roda de mães, aí a gente fala, nossa, mas dorme o dia inteiro, tá ótimo, imagina, né? Vai dormir, tu vai dormir também, tá assim, não, mas assim, o bebê dorme de dia, o bebê não dorme de noite, né? E é isso tudo que a gente vai aprendendo com a experiência, né? Mas essas informações elas são muito ricas, né? Muito ricas, né? Para a criação e para trabalhar com essa maternidade, assim. A gente vê que as mães elas precisam ter esse amparo e como se fosse esse ensaio mesmo, né, desse desenvolvimento desse papel, assim. Elas precisam, às vezes, se espelhar em outras mães, saber o que que as outras mães fazem, né, meio que para ter um parâmetro, né, a gente não fala que é comparar Uhum. uma criança com a outra, mas, assim, tem uma fase que todo mundo está vivendo a mesma coisa, né, então a gente sabe, ok, essa mãe está fazendo isso, está dando certo, então talvez eu possa fazer também, né, então eu acho que isso ajuda muito, e com certeza o que fez total, assim, eu acho, né? Diferença é a experiência, né? A experiência não só assim de ser mãe, mas a experiência dentro de um grupo de mães para saber e conhecer outras coisas fora da minha realidade. Né? Às vezes que eu não estava Uhum. passando, mas que outras pessoas estavam passando, então surge aquela possibilidade. Será que um dia eu vou passar por isso? E se eu passar, como que eu posso Sim. fazer? Né? De gerar essas possibilidades, assim. Ah, legal. Porque é muito isso que eu não sou mãe ainda, né? Mas eu vejo muito isso, às vezes, no mundo como se fosse mil maravilhas, né? E a gente sabe Sim, que e muitas não é. realidades não são bem assim, né? Não E são. como também tem o outro lado de que às vezes é como se fosse algo assim, é muito difícil de enfrentar, é muito desgastante e pode Uhum. ser que de repente para alguma mãe seja um pouco mais tranquilo, né? Então não, Sim, um não tem pouco como. mais fácil, sim. Eu acho que tem os dois lados. E, Tem os dois lados. Tem o lado, assim, que a gente fala que não é perfeito, né? Então, às vezes, assim, tem gente que vende muito, né, essa imagem, assim, da perfeição, de ser tudo perfeito, assim, não necessariamente vai ser assim, né, mas não necessariamente vai ser o caos. Então, é ir sim, realmente testando e adequando a sua realidade, assim, eu falo muito de testar a realidade de cada um, né, e tomar muito cuidado com esse espelho, né, que a gente tenha, porque até a gente tem um limite, né, então, assim, uma pessoa tem babá, não tem... Qual que é a minha realidade?
né? Qual que é a minha realidade desse Uhum. papel? Assim, eu sou mãe sozinha, não, eu tenho apoio, eu tenho uma rede de ajuda, né? Como que é essa minha realidade? Eu acho que o mais importante de a gente trabalhar isso é trabalhar realmente com a realidade de cada pessoa. Né? Até para assim, para evitar essa imaginação, né, ou essa coisa muito fantasiosa e evitar também a frustração muito grande, né? Então, dentro da realidade de cada um existe as possibilidades daquela pessoa. Aham. Nossa, é legal isso aí por causa que acontece muito disso, né? De às vezes criar uma expectativa, Sim. até se baseando no palco, né? Eu digo que é no palco de algumas famílias, Uhum. acho que às vezes a gente não vê os bastidores dela, né? Sim, E nem sempre é dessa forma que vai acontecer, né? isso mesmo. Mas, mas eu vejo assim que a maternidade ela tem um peso muito grande de cobrança da sociedade, né? Que aí vem isso. Ah, se fulana tem babá, então para ela, por isso que para ela dá tudo certo, né? Por isso que para Sim, ela as coisas são mais tranquilas. Mas nem sim. sempre é bem assim. Às vezes ter uma rede de apoio não significa uma tranquilidade. De repente até tem essa rede de apoio por um negócio ser mais complicado, né? E a outra Sim. questão de que às vezes o que é tranquilo para mim não é tranquilo para ti e vice-versa, né? Uhum. É E, isso mesmo, assim. Uhum. e a questão assim da cobrança, né? De ser Uhum. mãe, de Uhum. algumas coisas que o mundo, às vezes, fora da família, até mesmo dentro da família, né? Às Uhum. vezes competições entre primos e sobrinhos, enfim. É, como se colocar assim no papel, né? De não, eu sou mãe, mas nem todas as Uhum. mães vão ser iguais, não vão ter atitudes iguais, não vão achar certas abordagens mais assertivas do que a outra, né? E Sim. como assim manter esse papel de mãe, mas ao Uhum. mesmo tempo conseguir ser a mãe Shirley, né? Não ser a mãe Maria. Uhum. Sim, sim. Eu acho que isso é muito importante. A gente fala que é um reconhecimento do papel, né? E assim, é muito importante a gente reconhecer o nosso papel de mãe e poder exercer ele, né? Então, para isso a gente precisa desenvolver e viver e errar e acertar, né? Para saber onde a gente errou e para saber onde a gente acertou, né? Não tem nenhum problema a gente pegar dicas e a gente pegar possibilidades, mas a gente tem que acreditar no nosso senso, assim, de mãe, né? Então, assim, eu sempre falo assim que né, não tem nenhuma pessoa para falar melhor do filho do que a mãe, né? Do que a pessoa que acompanha ele todos os dias e a pessoa que sabe, né? Então, às vezes a gente fala, ah, será que a criança é assim? Não, não é assim. A mãe fala, não, ele não é assim, né? Ele é assado. Então a gente fala, nossa, então, né? A mãe conhece realmente o filho e ela é a melhor pessoa para estar lidando com ele, né? Uhum. E tem muita cobrança de diversas coisas que às vezes não necessariamente é um papel da mãe, né? Sim, E sim, tem tendo muita a cobrança. tua base assim da psicologia, tua vivência Uhum, em tudo, se tu pudesse dizer assim, tá, qual é realmente o papel de mãe, né? Qual que é a função da mãe, qual que é o papel uhum, da mãe uhum. perante a criança? Uhum. A gente trabalha no psicodrama, a gente trabalha com clusters, né, que significa papéis, que são 3 papéis que a gente consegue desenvolver. É o papel de mãe, o papel de pai, e o terceiro cluster, que é o papel dos amigos. Então, o que que entra no papel de mãe? Amparo, cuidado, amor, né, olhar, tudo que for mais meigo entra no papel de mãe. O que que entra no papel de pai? Uhum, Né? Limite, regra, não, né? Claro que esses papéis eles se misturam ao longo da vida, mas tem um papel que é predominante, né? Então, assim, uhum, às vezes a mãe vai acolher o pai e falar, não, pera lá, não, não é assim, né? Ou assim, vem comer. Não, não, eu não tô com fome, já comeu. Então a mãe sempre vai ser o amparo, né? O pai sempre vai ser mais do limite, e os amigos vão ser mais da confraternização, assim, né? De contar alguma coisa de brincadeira, de riso, né? Os amigos vão ter esse papel mais leve, né? A gente consegue desenvolver os 3 papéis, né? Só que aonde que entra uhum. ajuda, né? Da psicologia e do psicodrama. Quando eu desenvolvo esse papel de mãe, que às vezes não é com o meu filho, assim, o meu papel Sim. predominante é o papel de pai.
Então, assim, eu tenho muito do limite, eu tenho muito do não, eu tenho muito, então, assim, eu desenvolvo o papel de pai e não é com meu filho. Ok, por que que você tem esse papel tão forte na sua vida? Né? É a mesma coisa, né, o terceiro papel, assim, que é o papel dos amigos. Tá, por que que você não leva nada a sério? Por que que você tá toda a vida, né, rindo, tá toda a vida brincando, tá toda a vida... o que que tá acontecendo aí? Né? Mas a gente, né, aprende que o papel, ele se desenvolve e ele vem predominante a partir do momento que você vive o papel, né? Que você consegue desenvolver. Igual o papel do trabalho. Eu não consigo viver ele sem não ter um trabalho, né? Então eu preciso viver ele trabalhando, assim, né? Claro que a gente consegue viver do outro lado, né? Com técnicas, né? E com estudo, né? E com experiência, né? Legal, deixa eu ver, acho que alguém comentou aqui. Ah, Tá. Luísa, verdade, é muito bom ter amigas mães, dá uma tranquilidade saber que não estamos sozinhas. Ah, eu Uhum. imagino, né, que é um pouco de, se eu precisar de um apoio, vou Sim. conversar, não que tenha uma resposta ou não, né, mas pelo Uhum. menos tem alguém que vai te entender a tá passando por alguma fase, né, Sim. e e acho que o poder compartilhar, seja uma dor, seja uma alegria, enfim, já dá um alívio, né, para Sim. a pessoa, né, Uhum. dessa cobrança, dessa preocupação, se estou indo no caminho certo, né. Sim, eu acho que alivia bastante, até a gente saber que o que a gente está vivendo não é único, assim, por mais que a gente pense, né, assim, meu Deus, meu filho chora o dia inteiro, eu não sei o que fazer, não, mas o meu também tá assim, né, e é cólica, ok, né, é como se quando a gente compartilhasse, tivesse um alívio, né, tem uma das fases do psicodrama de grupo, que no final é o compartilhar, né, então cada mãe conta um pouquinho do seu relato, assim, do seu relato pessoal, né? E é muito bom e é muito rico, assim, essas vivências que a gente vê. Nossa, era a mesma coisa que eu passei. Ela tá falando, né, as mesmas coisas que eu passei e o quanto tá sendo útil pra mim, né? Então, assim, ela não tá falando de mim, ela tá falando dela, mas é a mesma coisa. Então, é muito rico, é Aham. muito legal. E até a questão de quando tu vai falando, parece que as ideias na cabeça vão se organizando. E depois Aham. que tu desabafa, tu consegue falar, às vezes e vai de encontro às situações de outras mães, mas mesmo Uhum. que não vá, tem uma sensação de, nossa, antes quando eu não estava compartilhando, parecia ser um bicho maior, né? Parece que o bicho vai Sim. diminuindo um Sim, pouco, né? isso mesmo, parece que vai diminuindo um pouco, isso mesmo. E eu acho que assim, não só nisso no papel de mãe, né, mas compartilhar e conversar é muito rico, tem muito conteúdo, né? É muito bom a gente poder contar com alguém assim e realmente ter esse desabafo e ter esse colo e ter esse amparo, né? A gente brincava assim, como era um grupo de mãe, todo mundo fazia o papel de mãe, né? Então todo mundo tava lá, uma para amparar a outra, assim, né? De calma, vai dar tudo certo, você vai sobreviver, né? E também a dificuldade, né? Eu acho que deve ter, à medida que a Uhum. criança vai ganhando um pouco de autonomia, uma vez que o papel de mãe tem essa característica, né, de ser mais meigo, mais carinhoso, né? Tá Sim. ali para qualquer amparo, né? Tem também imagino essa dificuldade, assim, de que até que ponto eu devo deixar a minha criança caminhar sozinha, até que ponto é meu papel de proteger, é meu papel de soltar um pouco. Uhum. Vem todos esses questionamentos, né, de como eu vou estar. Então, é uma constante cobrança de se estou no meu papel. Sim. Mas acho que imagino que deve ter orientações, assim, de como ir tentando e soltando um pouquinho a corda, né? Uhum. Uhum. Sim, tem orientações, né? Hoje o grupo ele continua online, né? No WhatsApp, de vez em quando vem umas mensagens assim de meu filho tá querendo engatinhar e eu tenho medo, o que eu faço? Né? Não, deixa ele engatinhar, porque é engatinhando que ele vai aprender, né? Mas se ele mexer em alguma coisa, ele vai mexer, né? E tá tudo bem. Então eu acho que ao mesmo tempo que tem essa cobrança, tem muito medo, né? Muito medo de agir, muito medo de ser. Tem muito medo da reprovação também, né, por conta dessa cobrança. Então, assim, as mães querem ser aprovadas a todo momento, né, e às vezes essa aprovação, ela não vai vir,
né? Ela não vai vir assim. Então, é independente de você fazer o seu melhor, essa aprovação não vai vir. É onde tem a diferença de assim, você tem que se aprovar. Você tem que olhar para seu filho e falar, não, tá tudo bem, eu tô fazendo o certo, né? Uhum. Por isso que é super importante tu ter esse reconhecimento do papel de mãe realmente, né? E poder se reconhecer e poder assumir isso, né? E falar, não, eu tô fazendo o melhor para ele nesse momento, né? Mas Uhum. realmente vem todas essas dificuldades, né? Às vezes tem mãe que chora, ah, porque o meu filho tá crescendo, tem o desmame, né? Tem o desfraude, tem todas essas, né, fases que a mãe fica assim, não, é um pouco menos do papel, né? Como se a mãe sentisse um pouco menos do papel, assim, porque antes eu era tudo, agora eu estou deixando de ser, né? Mas o papel muda, né? O papel de mãe muda, assim, então é, vem muito da mãe também, pensar que é o tudo, né, do filho, assim. E isso, né, com o crescer da criança, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, ao mesmo tempo, gera uma dor. Sim, sim. Me veio agora algumas situações de algumas famílias, às vezes, trazer Uhum, algo do tipo, se sentir culpada porque estava mimando demais, e então aí começam a vir uns uhum, comentários, mas eu não vejo assim como uma culpa da mãe, porque uhum. qualquer atitude que ela vai estar fazendo, com certeza vai ser pensando no bem, para o melhor da criança, né? Então Sim, não é com a intenção de estar prejudicando, até o contrário, né? De às vezes sim. estar protegendo demais. Uhum, A intenção de proteger é para que nada de mal aconteça. Às sim. vezes, sem querer, acaba prendendo muito a criança. Mas eu Uhum, acho que vem muito disso, do papel da mãe mesmo, que não consegue, às vezes, ir tendo essa mudanças de fase, enquanto a criança ela vai mudando as fases dela, a mãe a mãe não muda, né? não consegue ir Não fazendo essa consegue. Não mudança, né? consegue se desprender, assim. No consultório a gente vê várias patologias por conta disso, né? Às vezes é uma falta de amadurecimento cognitivo, né? Né? Que depois a gente vai investigar e a gente vê que aquela mãe tá ali, né? Do lado, Uhum. assim, né? Super protegendo. Então a gente tem que tomar cuidado também com, né, com essa mãe que faz esse super papel de mãe, né? A gente tem que, né, claro que ser mãe, mas também dar o espaço para a criança poder crescer. E é um mundo muito louco, se for pensar, né? Ao mesmo tempo que Aham, ela tem que aprender a ser mãe, ela tem que conhecer a sua criança, entender as particularidades dela, e sim, meio que acho que quando chega num ponto de, entendi, já tá em outra fase. Então é uma sim. constante mudança, É uma constante e, mudança. E eu acho que assim, isso, tu e tem que ter por a isso. cabeça muito boa para poder assumir isso, né? Para poder assumir essas responsabilidades. E para assumir isso que tu fala, assim, porque senão vem muito julgamento, né? De assim, como tu deixa a criança fazer isso? Né? Ou sei lá, como tu deixa andar descalço, como, assim, coisas Uhum, básicas, né? Assim, como tu deixa tomar gelado, como... Então, assim, tu sim, tem que estar muito focada, né, no teu papel e tentar, não, eu deixo porque não faz mal, né? Eu deixo porque ele gosta, eu deixo porque faz bem, eu deixo porque eu não vejo problema, né? A mesma coisa, por que não deixa tomar gelado? Né? Por que não deixa andar descalço? Não, aham, porque, né, sei lá, dói a garganta, ou, né, enfim, várias outras coisas, mas tem que ter bastante foco, assim, né, e bastante aprovação tua, de tu saber se defender, porque em alguns momentos essa mãe, ela uhum. vai precisar se defender, né, desse julgamento, dessa cobrança, né, e se ela se aquietar, assim, e pegar isso pra ela vai ter dificuldade de se desenvolver, né? Então, às vezes, vai preferir não sair, vai preferir ficar em casa, vai preferir, vamos numa pizzaria, vamos numa... não vou porque tem ele, né? Aham, isso. Aí os julgamentos, né, de que, tá deixando de curtir por causa da criança, né, que Uhum, começam a vir, né, mas uhum, eu vejo muito isso de a pessoa estar preparada para não estar recebendo aprovação, por mais que seres humanos a gente é feito para estar em sim. constante aprovação, em busca de aprovações, né, mas tem Uhum, certos pontos, como a maternidade,
que tem que ativar um pouco mais o teu lado racional e pensar em ti, Sim, né? Pensar que estás fazendo papel de mãe, não isso necessariamente mesmo. tens que fazer um papel para agradar o outro, para se comportar como o outro acha que tu deve se comportar, né? E também Sim. se posicionar, né? Se Às posicionar é vezes super não precisa importante. e até não precisa dar detalhes, mas expor, não, eu prefiro dessa maneira do que dessa Sim, de outra se maneira, defender não. realmente, né? De se defender. Eu acho que quando tu não se defende, tu abre portas para várias coisas, assim, até para as pessoas realmente te questionarem, né, sobre isso. Mas quando tu se defende, tu coloca a tua ideia de uma forma verdadeira, de uma forma como tu sente, né? Acaba assim com as interferências, né? Tu acaba se defendendo, defendendo o bebê, defendendo a tua criação, defendendo a tua verdade, várias coisas, né? É como se fosse um dos papéis da mãe também, se posicionar, né? Sim, Se defender, como tu colocou ali, e pensar que da mesma maneira que a pessoa ela veio com tal cobrança, né? De ai, por que tá sendo uma mãe assim, ou assado, por que faz isso assado? Ela, a partir da hora que ela faz isso, ela te dá a liberdade também de tu dar uma resposta, né? De dar o teu ponto de vista, né? E um com ponto certeza. que quando começa a ser constante essa crítica de mães, de várias pessoas, né? Cair naquela reflexão de, peraí, por que as pessoas estão chegando até a mim com críticas, né? O que está acontecendo? Sim, sim, Muitas das vezes, provavelmente é a gente que abre essa porta para que venham, né? Até a sim. gente fazer essas críticas, né? A partir da hora que tu te posiciona, tu fecha essa porta, dá para respirar mais um pouco sem tantas Isso críticas, mesmo. né? Uhum. E eu acho que a gente tira também um pouco da culpa do outro, né? Que vem muito assim disso, né? Ah, porque o outro faz isso, mas o que eu faço? Todo papel existe um contrapapel, Uhum. né? Então, se existe uma pessoa me julgando, tem alguém que está deixando isso acontecer, né? Então, assumir às vezes um pouco dessas responsabilidades e falar, às vezes até, ah, não, eu não gosto disso, realmente defender. Eu falo, não, porque eu acho que é o melhor pro meu filho, assim, tá tudo certo, né? Uhum. É uma forma, né, de se defender e é uma forma de acabar com isso, né? Sim, sim. E até acho que acontece aquele negócio de a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, né? E é muito mais fácil a gente colocar no outro, né? Isso mesmo. Legal, Isso então. mesmo. Legal. E tem Ótimo. algum ponto que tu acha que é importante dar para ressaltar, para conversar com as mães que estão assistindo? É, eu separei alguns livros aqui para indicar, que é esse Ah, aqui da legal. Beth Monteiro, da Elizabeth Monteiro. É Criando Filhos em Tempos Difíceis, né? Aqui ela Uhum. traz várias coisas sobre mãe, assim. Ela é autora também da Culpa é da Mãe. Ela tem esse livro, A Culpa é da Mãe, porque a mãe Uhum. trabalha muito com negócio de culpa, né? Então, assim, se tá fazendo muito, tá se culpando, Aham. tá fazendo pouco, tá se culpando, está, né? Sempre tá se culpando. E daí, depois desse livro, A Culpa é da Mãe, vem cadê o pai dessa criança? Né? Porque se a culpa é da mãe, cadê o pai Ah, dessa legal. criança? Então é muito legal, muito legal. Eu até separei aqui um capítulo, né, sobre as mães, que ela fala só das mães da nossa sociedade, que é bom lembrar que os filhos não são a única responsabilidade dela, né, que elas não são as únicas responsáveis por essa formação de filho. Hoje a gente já fala de responsável um e responsável 2, né, não necessariamente de mãe e pai. E é muito Aham. legal mostrar a fotinho dela aqui. Ah, legal. Elizabeth Monteiro. E tem esse aqui também, Help Me Eduque, do Rossandro. É bem legal. Ele fala um pouco mais desse papel, né, de mãe e de pai e de família. E como a gente não pode se culpar, né, e como a gente precisa colocar limite nessa criação, assim, né, que não livre demanda, né? Hoje a gente trabalha muito com esse tema de livre demanda, mas nem tudo é livre demanda, né? Então, isso, eu acho que isso é bem importante, assim, para a gente conversar sobre mães, né? Sobre esse assunto de papel de mãe, porque a mãe tem muito isso, né? Que tem que ser tudo
livre demanda, assim. Então tem que ter amor incondicional, tudo incondicional, tudo que a criança quer é incondicional. E não, né? Precisa de Aham. limite também. Sim, e até para esse limite é importante para a mãe ela ter o tempo dela, né? Porque o papel de Sim, mãe não é estar 100% ali com a criança. O papel de mãe isso também mesmo. é ela ter o momento dela, né? Isso E até mesmo. para mostrar para a criança que ela é uma pessoa que é paralela a ela, não é um conjunto, que até Uma uma certa fase simbiose, da né? criança. Isso, porque a criança tem um pouco dessa visão até uma certa idade, né? Tem. Até Uhum. o comecinho dela ali. Mas é uma dos pontos importantes também. E para resgatar um pouquinho do eu dela, né? Quem eu sou, né? Sim, Além de mãe, né? isso Eu mesmo. sou muita coisa além de mãe, né? Isso Tenho o mesmo. meu lado, talvez, profissional, tenho o meu lado de esposa, tenho o meu lado de amiga. E quando vem a maternidade, acontece muito de ser um papel que sobressai. Por mais que Sim. acho que a vida tem fases, né? Que a gente vai sobressaindo em Uhum. alguns papéis, dependendo de uma fase, mas é valorizar quanto pessoa antes de ser mãe também. Né? Isso mesmo, Não perfeito. vai estar sendo egoísta, né? Até pelo contrário. Uhum. Tu tem que estar bem, tu tem que se sentir bem para conseguir fazer esse papel de mãe bem também, né? Isso mesmo. A gente sempre trabalha assim. Será que eu sou uma boa pessoa? Será que eu me sinto uma boa pessoa? Né? Será que eu me sinto bem no meu trabalho? Assim, tirando o papel de mãe, né? Antes de eu ser mãe, como que eu me sinto nos papéis que eu desenvolvo? Ah, eu me sinto bem. Ah, eu sinto que eu me Uhum. deixo um pouco a desejar, né? Então, antes de a gente pensar até em uma maternidade, a gente tem que pensar na gente, né? Em como que eu tô preparada, Uhum. né? Em como que eu me sinto como pessoa, como que eu me sinto como meu papel, como que tá o meu papel de mulher, né? Em todos esses papéis, assim, para a gente poder agregar outro com saúde, né? Saudável, assim, senão a gente vai ter que trabalhar muito bem esse papel para ser um papel saudável. Sim, e até muito das dificuldades com as crianças, vejo relatos que vêm a partir de uma mãe que não está legal, né? Então Uhum, acaba sendo sim, um sim. reflexo, às vezes, de Uhum, algum problema que está acontecendo, que uhum, está focado na criança, mas quando vai desmembrando, tem-se a consciência de que o problema talvez que deu a partida, vem um pouco uhum. antes que tá lá na mãe quando não tá se sentindo legal, né? Então Sim, não é uma a questão gente. só de estar fisicamente bem, né? Isso É um mesmo. contexto, é como se fosse um sistema que vai É um desandando sistema. por inteiro. É um sistema. E assim, e quando vem esse papel de mãe, vem também a criança, né? E quando a gente trabalha a criança, a gente trabalha todo esse sistema, né? Então, quando chega uma criança no consultório, a gente vai trabalhar a mãe, pai, avô, avó, né? Babá, escola, a gente vai trabalhar todo um sistema, a gente não vai trabalhar unicamente a criança, né? Então, às vezes, a criança está com Uhum. ansiedade. Quem que é ansioso em casa? Ah, eu sou. Né? A mãe já, eu sou bem ansiosa, Uhum. sou bem nervosa. Ah, entendi. Por que será, né, que essa criança está ansiosa? Às vezes eu até brinco assim, que é onde vem um pouco, né, dessa ficha, dessa coisa, meu, será que tá Sim. me imitando? Não, mas eu não falo que eu sou ansiosa. Mas não precisa falar, tá ali, tá vendo, tá, né? Tá copiando, e é a mesma coisa do menino cuidando, né? Brincando de boneca e cuidando daquele bebê, porque tá vendo, então tá imitando, né? É, Uhum. então, é pensar nesse papel mesmo, né? E abrir ele dentro desse sistema, assim. Nossa, legal, muito legal essa tua fala de às vezes a gente olhar um pouco ao redor do que está Sim. acontecendo para ver que, de repente tais comportamentos, tais situações que estão acontecendo que a gente foca que a criança está fazendo, Uhum. mas esquece que a criança ela só é o reflexo daquela família que está ali Sim. com ela, né? Ela simplesmente ela como se fosse um outdoor, que é ela que mostra, Uhum. ó, vou mostrar para Isso vocês o mesmo. que está acontecendo, Uhum. né? Talvez Uhum. deixe mais claro para acontecer, porque tem muito disso de problemas acontecendo, os adultos não conseguem enxergar e Sim. naquela loucura daquela rotina no dia a dia, Uhum. vai passando, até que chega a um certo ponto que reflete na criança.
E Sim, aí sim. que Eu vem acho que daí à é onde o tona, né? sistema para, né? Eu acho que assim, quando a criança Isso, mostra alguma coisa, é onde o sistema para. Porque se a criança não mostrar nada, você fala, nossa, é ótimo a criança estar mostrando alguma coisa, porque a gente vai conseguir trabalhar em cima dessa família, né? Porque se a criança não mostra, vai até, sei lá, até a adolescência, né? Até o sistema realmente aham. entrar em crise, né? Isso, e interessante que muitas vezes essa culpa vem para cima da mãe, ou que jogam Sim. para ela, né, pelo papel Ela sente dela, como se a ou responsabilidade é dela, mas assim, cadê os membros dessa família, né? Cadê as outras pessoas que fazem isso, parte? isso mesmo. É o que eu vejo, assim, de que a mãe, ela assume aquela culpa, às vezes ela é culpada por terceiros, Uhum. mas não consegue ter a consciência disso, de que é o papel dela ter o papel de mãe, mas ela não tá ali Sim, sozinha, né? Ela tem outros papéis. sim, E mesmo isso sendo as mesmo. mães que moram só ela e a criança, Uhum, uhum. tem um mundo que rodeia ela, né? Tem os Sim, avós, tem um tem os ambiente tios, tem os formador, né? amigos. Então, Uhum. mesmo que more apenas a mãe e a criança, ela tem o papel dela, mas não necessariamente qualquer problema, qualquer situação mais delicada vai ser uma culpa dela, né? Sim, E sim, mesmo que com seja alguma certeza. coisa de ansiedade que venha a partir da mãe, Uhum. também não tem como se ver sendo ela a culpada, né? Porque são Sim, coisas que a gente não se controla, né? São coisas que vão acontecendo. E a sim. partir da hora que pede ajuda, que procura auxílio de psicólogas como a Uhum, Shirley, né? Eu acho uhum. que já mostra o total cuidado e amor que tem pela criança, né? Então, Sim, com inverte um certeza. pouco esse papel de culpa de mãe, né? Sim, com certeza. E eu acho que nesse momento a mãe, ela olha um pouco para ela também, né? Quando a gente trabalha a família, quando a gente coloca da onde vem isso, nesse momento a mãe se dá conta que tem que cuidar dela também, né? Não só da E, criança, assim, mas que tem que ter esse cuidado com ela, né? Então isso é muito legal. nossa, bem legal, assim. E se quiseres colocar mais alguma coisa de tuas vivências, né? Que às vezes a gente estuda, 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 mas a vivência dá uns insights, né? Ou então, Sim. alguns casos que tu acha interessante tá dando, relatando, né? Contando sobre esse Uhum. papel de mãe que tenha vindo à tona. Se quiseres Sim. compartilhar algo. É, eu vou tentar me lembrar assim de alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta, algum ponto Eu acho que lá que em acha cima válido tem, colocar, Annelise, tu consegue ver? Eu acho que lá em cima vamos tem, ver. eu vi uma. Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu consigo até o da Luísa. Tá. Depois eu não consegue mais. Se alguém tiver que mandou, pode estar mandando de novo também. Que a gente vai, vai vendo os questionamentos. Ótimo. Não, o meu não vai mais, não consegui deslizar mais ali. Hum, Mas uma coisa que me veio agora é a questão do desfraude, quando às vezes tem uhum. dificuldade de um desfraude de uma criança, de depois vir relatos de que era essa dificuldade do papel de mãe tá em transição, de não querer Sim, perder o neném dela, né? É como se tirasse a fralda, a criança isso mesmo. crescesse, deixasse de ser uma criança. Isso mesmo. Então, Até porque é uma função a menos que ela vai executar. Né? Se antes ela estava ali sim, limpando e trocando e cuidando, tarará. Agora não, agora vai ser a criança que vai fazer sozinho, né? E isso é aham, em cada fase de desenvolvimento, assim. Então é no desmame, é na fralda, é no banho, né? Às vezes é no comer sozinho, né? Que as mães elas se admiram muito assim, meu Deus, tá comendo sozinho. Como assim tá comendo sozinho? Sim, é o desenvolvimento, né? Às vezes andando, não, tá andando sozinho, como assim tá andando sozinho? É o desenvolvimento, né? E é como assim, se a mãe perdesse um pouco da autonomia, mas a criança tá ganhando a autonomia dela, então tá tudo certo, uhum. né? Mas é bem isso mesmo, assim. Eu acho que tem uma dificuldade de entender que está perdendo um pouco do controle daquilo ali, né?
Sim. que algum papel que ela fazia antes, ela não precisa mais. Isso Uhum. realmente dói um pouco, né? Em pensar assim, é um momento a menos que eu vou estar com a criança, né? Uhum. Mas é interessante disso do desfraude, eu já vi alguns relatos, às vezes até da mamadeira, de que tem dificuldade de deixar a Aham. mamadeira, aí se Sim. E às vai vezes a vendo um atividade é pouco mais mais a da mãe do que do fundo, filho, né? Assim, o filho nem quer mais e a mãe, por favor, isso. Isso. Aham. E é uma coisa como se fosse inconsciente, É é a inconsciente. É de busca, a manter o luta para bebenês, assim, mas não é perder inconsciente, né? Do bico também, né? De isso ter de não. dificuldade, né? De tirar o bico, de tirar o cheirinho, de tirar. É uma dor, né? Mas é a dor do crescimento, assim. Então, quanto mais saudável todo mundo passar por isso, melhor, né? Aham. E por isso a importância, né, de informação, porque a partir do momento que tu tem essas informações que pode acontecer nessas fases de tu ter uma dificuldade de estar ali orientando, incentivando, encorajando um desfraude, um largar um bico Uhum, ou uma mamadeira que seja, se tu quando tu não tem essa informação, eu acho que tende a acontecer essas coisas, mas a partir da uhum. hora que tu sabe, é mais fácil a gente se policiar, né? Opa, até que ponto tá a criança que está tendo dificuldade ou eu que estou botando alguns obstáculos Sim, para isso, né? Eu sim. que estou barrando, né? Isso Então mesmo. E é às vezes difícil isso, né? De uns obstáculos bem mentais, assim, né? Sei lá, só faz xixi na casa do vô, né? Só tira a fralda na casa aqui em casa não. Então, assim, o quanto que isso é um obstáculo real e quanto que isso é um obstáculo pelo ambiente, né? sim, Mas com informação, né? Eu acho que com informação e com amparo, e com falar assim, eu já passei por isso e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Ele vai ter o tempinho dele, tu também vai ter o teu tempinho. nossa, se for pensar é interessante e é muito louco, né? Como a nossa cabeça responde, né? A essas Sim, situações de perda, né? Porque não deixa de ser uma perda, né? A sim. partir, ao mesmo tempo que é uma evolução, é um Uhum, ganho de autonomia da criança, uma uhum, fase que ela consegue passar. Talvez isso pode até explicar melhor, mas eu imagino que uhum. é um inconsciente, ela é tido como uma visão de perda, né? Estou perdendo É uma visão de o meu perda, é bebê, uma né? visão de luto, assim, né? Algumas mães chegam a fazer um luto mesmo por essa perda, né? Por perder um pouco mais desse papel, assim. O que a gente tem que trabalhar é assim, se isso está acontecendo é porque está sendo saudável, né? Porque a criança está se desenvolvendo, assim. Então você está perdendo isso, mas o que você está ganhando? Né? Então, assim, às vezes é uma troca, né? Uma troca no pensamento, uma troca na ação, que vai fazer a diferença, assim. Existe essa perda, né? Essa perda, ela é real, mas, assim, o quanto que tem de ganho aí? Né? Será que essa Uhum. perda é uma perda ruim? Será que essa perda é uma perda que vai prejudicar muito? Ah, não, né? Faz parte do desenvolvimento, tá tudo certo. Então, ok, né? Sempre tentar fazer essa troca, assim, para essa mãe não ficar com isso, né? Senão a criança nunca vai desfraudar, aquela coisa, Sim. né? Sim, sim, e é uma bola de neve, né? Que aí vem outra É uma fase bola que de precisa neve. ser vencida, e vem a culpa de que às vezes eu não estou conseguindo, mas não consegue Sim. também fazer a reflexão de que da onde que está fazendo que eu tenha esses obstáculos, que eu coloque Uhum, os obstáculos, que uhum. acho que entra muito também do autoconhecimento, né, da mãe, Sim. de ela entender, né, quem ela é, quais são os Uhum, pensamentos dela, né, qual é uhum, o papel dela como mãe, uhum, que é proteger, mas não é proteger e ponto, né? Também preparar para um mundo isso que mesmo. vem pela frente, né? Mas Uhum, é algo complexo, né? Porque quando se fala, de repente, em um papel de pai, não se vê tanta cobrança, né? Por mais que sejam coisas que sejam necessário estar conversando, né? O papel de sim. pai, papel de mãe, papel de Uhum, responsável em si, sim. vem uma carga muito grande de cobrança, né, da mãe, tanto por fora como dela mesmo, né? Mas eu Sim. acho que essa cobrança externa, ela faz muito alimentar essa cobrança que ela tem com ela Uhum, mesma, né? uhum. Então, uma Eu coisa tenho. por mais que eu não seja mãe, eu sempre tento bater na tecla, assim, de não Uhum, cobre das mães, né? Se sim. tem alguma questão que tu acha que
que dá para contribuir, às vezes é de uma forma mais empática tu tá trazendo, né? Mas não de Ótimo, uma isso forma mesmo. que esteja julgando ou então desmerecendo algo que ela está fazendo, até porque com certeza vai ser pensando nas melhores intenções que ela vai estar agindo de tal forma, né? Isso mesmo. E às vezes, assim, perguntar para essa mãe também se ela quer ajuda, né? Se ela precisa de ajuda, assim. Porque às vezes a gente tá com uma vontade de ajudar, assim, enorme, mas a pessoa não quer receber ajuda, né? E tá tudo bem. Então, assim, você Isso. quer ajuda, você precisa de ajuda, você quer alguma coisa, alguma palavra, alguma, né, alguma reflexão, né? Então, a mãe vai falar se quer ou se não quer. Né? Então, às vezes eu Uhum. acho que assim que a pergunta, né, que falta de perguntar, também move muita coisa, né? Então aí pode ter tanto um sim quanto não, e também tá tudo bem, né? Porque é algo teu. Uhum. Sim, sim. E às vezes não é o momento, né, que ela está Sim, preparada para receber uma ajuda. Às vezes a vida se encaminha também de ir mostrando outros caminhos que sejam melhor para ela, né? Mas isso é importante, assim, de refletir, parar, pensar, tá, será que ela está querendo ajuda, né? Será que não é mais sim, válido eu perguntar se está precisando de alguma ajuda, ao invés de já chegar dando algumas sugestões, sim, né? né? Até pela particularidade de cada um, né? Algumas maneiras mais assertivas para mim nem sempre vão ser para ti e vice-versa, né? Sim. Eu acho que perguntar é ótimo, assim, né? Eu acho que tanto para a pessoa saber se quer ou não, né? Tanto para te olhar por esse lado empático mesmo, né? Olhar empaticamente e falar, eu quero, mas você quer também, né? Você precisa, né? Enfim, então. Sim, até porque às vezes está tudo bem com aquela mãe. Eu tô vendo tendo um olhar diferente, né? E se eu já chegar dando alguma situação, alguma sugestão, algo para achando que estou acrescentando, estou agregando, eu posso estar desencadeando algum problema que até então ela não estava levando como Sim, problema, né? Estava levando tranquilamente. isso mesmo. Ah, legal, então. Então, se quiseres, a gente, meu Deus, como passa rápido, já estamos em 53 minutos. Tá. Mas eu tô Se bem quiser. assim, tá? Eu tô bem. Não sei se tu quer trazer mais alguma coisa, perguntar. Não, acho que era basicamente isso também. Aí a Tá, gente vai ótimo. completando nas próximas lives, né? Porque, como tu Uhum. falou, um assunto vai conversando com o outro, não tem como Sim. falar muito separado, né? E Uhum. acho que isso é o legal, né? A gente trazer alguns focos, mas não que seja algo engessado. Uhum. E também agradecer, né, pela tua disponibilidade de Ah, eu também aceitar, de fazer te essa agradeço muito pelo série. convite. Fiquei muito feliz, muito feliz. E conta comigo. Não, pode deixar. E que acho que é fundamental, assim, é o máximo que a gente puder de trazer de informações para as famílias, principalmente nesse Sim, ano louco que todos nós passamos, né? Eu uhum. acho que é fundamental. Então, muito Verdade. obrigada. E semana que Obrigada vem também. a gente volta, né, às 20 horas, né, Sim. falando um pouco mais sobre as crianças. Uhum. E quem nesse meio tempo tiver alguma pergunta, algum ponto que acha legal a Shirley estar detalhando mais um pouco, pode estar mandando que a gente compartilha com eles depois os comentários, né, Shirley? Sim. Uhum. Isso. Então, tá. Brigadão. E Obrigada semana que vem a também. gente, a gente se vê de novo aqui, então. Isso, então tá. Então até semana que vem. Obrigada, tá? Até mais, então. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.